testemunhas. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Então, o grande apóstolo, ele estava muito consciente, né, como todos os grandes cristãos, como todos os grandes espíritos do passado. Paulo sabia muito bem que nós vivemos cercados, né, por olhos que já deixaram a terra. Aquilo que nós chamamos, né, de espíritos e que são, para nós, na doutrina espírita, muito bem e perfeitamente compreendidos. Então, nós temos que lembrar, né, que na história da humanidade, muitas vezes, certas coisas demoram para serem percebidas. Nós hoje ainda temos milhões de irmãos, diríamos mesmo bilhões, né? Porque nós podemos nos perguntar, entre os 8 bilhões de indivíduos que vivem hoje encarnados no nosso planeta, quantos têm conhecimento da existência da vida espiritual? Quantos têm uma noção clara das realidades da vida após o desencarne? Nós sabemos que não são muitos. As religiões acreditam na imortalidade, mas muitas delas acreditam que nós ou vamos dormir durante a eternidade para ressuscitar mais tarde, ou vamos, em definitivo, né, para uma situação de fixa depois da morte, e não vamos entrar nos detalhes disso tudo. Mas nós sabemos, né, que muitas religiões acreditam sim na vida após a morte, mas sem terem uma noção muito clara do que seja esta vida após a morte. O que não acontece, obviamente, com a doutrina espírita. Nós temos uma ideia muito clara, muito precisa, né, e isso constitui exatamente uma das particularidades da missão atribuída ao Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Se nós pegarmos, por exemplo, na história da humanidade, nós veremos que alguns homens, né, se pegarmos Ignaz Samuel Weiss, por exemplo, ele viveu entre 1818 e 1865. Foi um médico da Hungria e ele, num certo momento, suspeitou da existência de vida microbiana. E ele, nós não contaremos aqui toda a história, infelizmente não temos este tempo, mas podemos dizer que foi um dos primeiros a suspeitar da existência de vida microbiana. E inclusive fez testes, né, ele ensinava para os estudantes, futuros médicos, e num certo momento, né, havia um grande número de mortes, na ala das, mulheres grávidas, né, das futuras mães, e ele exige, né, que os seus estudantes lavem as mãos com uma solução de hipoclorito, e a quantidade, né, a taxa de mortalidade diminui de uma maneira extraordinária. Mesmo assim, não convencidos, muitos o atacaram, muitos o chamaram de louco, muitos o perseguiram, porque diziam: "Você está dizendo que os médicos estão matando seus pacientes, né, isso é uma coisa inaceitável". E não era isto que ele estava dizendo, ele está dizendo: "Há aqui um fator que nós não conhecíamos e precisamos conhecer". Mas ele não tinha elementos, né, para não teve tempo e nem elementos científicos para comprovar a sua teoria, embora a tenha testado empiricamente.
Na sequência, nós teremos Louis Pasteur, que nasce em 1822 e morre em 1895. Então, quando Ignaz Semmelweis, né, desencarna, Pasteur estava com 43 anos, na sua maturidade intelectual, e começando a provar a tese da vida microbiana. Bom, vocês poderiam nos perguntar, mas o que isso tem a ver, né, com influências espirituais? É exatamente a mesma coisa, porque nós levamos milhões de anos, milhares, séculos, centenas de séculos, vivemos neste planeta como espécie, sem saber da existência, ignorando completamente, né, esta família numerável de vírus, bactérias, protozoários, né, criaturas minúsculas, fungos e coisas do gênero, que fizeram parte da nossa vida, que influenciaram nossa saúde e que muitas vezes determinaram o nosso destino.